Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu só tinha 11 anos e naquela época Nádia, filha de uma vizinha nossa, estava de casamento marcado. E como minha mãe era muito amiga da mãe dela, sei lá o que andaram conversando. Mas acabaram convencendo a Nádia a me chamar para ser uma das daminhas de honra. Talvez eu já tivesse até meio que passado da idade, né? Mas me chamaram assim mesmo. Lembro da minha mãe. Ela comprou um vestido tão bonito, só para isso. Aliás, tenho guardado até hoje no meu guarda-roupa. Apesar da Nádia ser nossa vizinha, a gente se via muito pouco. Não tínhamos assim muito contato, mesmo porque eu era só uma criança. Devia ter, repito, uns 11 anos. E também eu quase nem vi o Henrique, o noivo dela. Só que naturalmente a gente se conhecia, né? Enfim, no dia do casamento, eu senti uma coisa tão forte, uma emoção tão... Imagine, entrei na igreja, ao som da marcha nupcial, um pouco antes da noiva, parecia até que era eu que estava casando. Como se o Henrique estivesse lá diante, no altar, esperando não por ela, pela Nádia, mas por mim. Imagina a situação. Eu, uma menina, fantasiando que era noiva, que estava me casando no lugar da minha vizinha. O Henrique, aliás, estava tão bem vestido naquele dia, tão bem alinhado, de terno, gravata. Eu não conseguia desviar os olhos dele e do padre lá na frente. Sabe, teve um momento em que ele parece que olhou assim na minha direção, fazendo meu coração disparar dentro do peito. Sei que é bobagem da minha cabeça, até porque eu era uma criança, né? Mas aquela data ficou tão marcada para mim que eu nunca mais consegui esquecer. Como também não consegui esquecer do Henrique. Depois, por exemplo, antes da festa, tiramos um monte de fotos juntos. E toda vez que o via sorrindo, meu coração batia mais forte. Olha, eu posso estar enganada, mas desde aquele dia, nunca mais consegui apagar a imagem dele da minha cabeça. Sinceramente, não sei se existe uma idade certa para a gente se apaixonar, mas acho que foi naquele dia que senti uma força descomunal que eu não sabia nem o nome. Eu simplesmente, apesar de uma criança, me encantei pelo Henrique. Eu nunca mais consegui olhar para ele com outros olhos. Era sempre com os olhos da igreja, do dia do casamento. Ele lá na frente, naturalmente que não esperando por mim, mas na minha cabeça era. Eu vivi sonhando com ele. Sempre que deitava a cabeça no travesseiro, ficava lembrando do casamento, da festa, me imaginando no lugar da Nádia. Coisa de criança, eu sei. Mas de todo modo, é como eu falei. A imagem dele e daquela igreja nunca mais saíram da minha mente. Depois do casamento, eles foram morar num apartamento no outro bairro. Mas vez ou outra, apareciam ali na casa da minha mãe. Apareciam na casa da mãe da Nádia, claro, e apareciam ali em casa também. Às vezes almoçavam ali, na casa da mãe dela, e sempre que eu via, eu me sentia toda perdida. Mais perdida ainda, à medida que o tempo ia passando e eu ia ficando mais adulta. A grande verdade é que eu fui crescendo com a imagem dele no pensamento. Fui me tornando adolescente e aquela paixão boba, pueril, inconsequente, foi me acompanhando. Acredita que eu senti ciúme quando vi os dois juntos? Principalmente quando a vi com a barriguinha de grávida pela primeira vez. Claro que eu nunca tive pretensão real
ou ilusão, ou coisa parecida. Não tinha nada a ver. Mesmo assim, eu não conseguia evitar. Sofria quando via os dois juntos. O tempo passou, até que perto de completar 19 anos, aconteceu uma coisa na minha vida bem inesperada, naquelas alturas. Claro que eu já tinha esquecido, entre aspas, né, aquele meu sentimento pelo Henrique. Já nem pensava mais nisso. Era a página virada. No entanto, um dia, a gente acabou se encontrando no mercado, onde eu tinha começado a trabalhar como caixa. Sabe, eu ali distraída, prestando atenção no serviço, até porque aquele emprego era recente, procurando fazer tudo certo, quando de repente eu levanto os meus olhos e vejo a imagem daquele homem ali diante de mim. Repito, naquelas alturas eu já pensava em outras coisas. Não era como antes, que eu pensava nele direto o tempo todo. Mas no dia daquele encontro, eu trabalhando bem tranquila, distraída, eis que ele justamente passou ali no meu caixa. Como eu já disse, vez ou outra, ele aparecia na casa da mãe da Nádia, com a esposa, a filha. Às vezes até dava uma chegadinha ali para cumprimentar a mãe, mas raramente a gente se via. Aliás, já fazia tempo que a gente não se encontrava, até porque eu tinha começado a trabalhar, né? Minha rotina já era outra. Mas quando vi ali diante de mim, passando as compras, eu levei até um susto. Principalmente quando ele me cumprimentou. Oi, Amanda, tudo bom? Quanto tempo, hein? Não sabia que você estava trabalhando aqui? Pois é, eu comecei há pouco tempo. Enquanto eu registrava as compras, ele ficou puxando conversa. Sei lá se ele percebeu que eu estava nervosa. Minhas mãos tremiam. Até que pelas tantas ele falou: mas como você cresceu, hein, menina? Aliás, como ficou bonita. Você sabe que eu lembro de você bem novinha, sendo daminha da Nádia no nosso casamento? Você tá namorando já? Falei que não tinha nem tempo para pensar nisso. Ele sorriu. No fim, me surpreendeu ao se despedir com um beijo no meu rosto. Depois ainda falou que tinha adorado me ver, conversar comigo. Olha, como aquele reencontro mexeu comigo. Eu fiquei toda atarantada quando ele se foi. Incrível. Mas depois comecei a pensar nele como pensava nos meus tempos de adolescente. Quer dizer, parece que dessa vez tudo se deu de um modo assim mais marcante. Com o passar dos dias, no entanto, eu fui me dando conta que continuava não tendo nada a ver. Aliás, cada vez mais. E achei melhor tirá-lo da cabeça. Cuidar da minha vidinha, né? Até para não ficar alimentando o sentimento bobo, que não ia dar em nada. Até que algumas semanas depois, um sábado, para minha surpresa, ele voltou a aparecer ali no mercado. E é claro, novamente passou no meu caixa. Meu coração de novo bateu a 1000 quando o vi na fila. E depois, quando ficamos frente a frente, bateu ainda mais forte. Ele perguntou até que horas eu trabalhava ali no mercado. Falei que era até às 5. Só que nem sonho eu poderia imaginar o motivo daquela pergunta. Levei até um susto quando saí pela porta do mercado e dei de cara com ele encostado assim numa pilastra, olhando na minha direção. Além do susto, aquela emoção. Quando me viu, ele sorriu e veio assim na minha direção. Nossa, pensei que você fosse fazer hora extra. De fato, eu tinha demorado um pouco para sair. Nem imaginava que ele estivesse ali. Tinha de bater o ponto, tirar o uniforme, trocar de roupa. Aí também fiquei conversando um pouco com uma amiga, de modo que quando fui sair eram
5h20, 5h25. Ele falou olhando para mim e sorrindo. Adivinha, estava aqui te esperando. Esperando? É? Estava aqui pensando em te convidar para tomar um sorvete, dar uma volta de carro. Você não quer? Olha, era algo que eu jamais poderia imaginar. Ele me convidando para tomar sorvete, para dar voltinha de carro, mas a troco de quê? Ele nem me enxergava. Bom, pelo menos era assim, né? Quando eu era criança. Mas e agora também? O que ele ia querer comigo se era casado? Continuava casado. Olha, eu nem me atentei pro fato de que ele era um cara casado. Sabe, na hora, a confusão foi tanta na minha cabeça, sabe, que eu nem me veio à cabeça que, além de casado, ele tinha uma filha, que a sua sogra era a nossa vizinha de muro. Eu só consegui lembrar daquele homem charmoso, por quem tinha me encantado há tantos anos, quando tinha só 11 anos, em cujo casamento eu tinha sido daminha de honra. Na verdade, o que aconteceu comigo foi mais do que me encantar. Acho até que foi a minha primeira paixão. E que me acompanhou durante toda a minha adolescência, apesar de não fazer nenhum sentido. No impulso, sem pensar direito em tudo que estava rolando, meio que tomada pelo arrebatamento, acabei entrando no carro dele e a gente saiu sem destino. Ele ficou fazendo tantos elogios que eu cheguei a ficar sem graça. Ele falava e eu me perguntava: meu Deus, será que eu fiquei tão bonita assim? Ele falava que eu estava linda, feminina, adulta. Quando vi, tínhamos chegado ao parque. Ali ele estacionou, se virou para mim e ficou me olhando, assim, com aquele sorriso. Ele me olhava tão intensamente que eu tremia. Quase não conseguia sustentar o seu olhar. Só que, como não falava nada, a certa altura, meio sem graça, eu desviei os olhos dele e perguntei: que foi, Henrique? Tá me olhando assim por quê? Eu? Nada. Quer dizer, é que você tá tão linda, Amanda. Teus olhos, por exemplo, nossa senhora, olhos lindos. Eu não me canso de olhar para você. Só isso. Se você quiser, sei lá, cobrar por minuto de te olhar, eu pago, tá? Você é muito linda. Nossa, eu nunca imaginei que uma menininha daquele tamanho, fosse se tornar assim uma mulher tão linda e tão charmosa. É isso. Por isso é que eu tô te olhando. Meu Deus, quando que eu poderia imaginar que ele fosse falar coisas desse tipo pra mim? E ali, dentro do carro dele, sabe, no meio daquela atmosfera mágica. Nunca na vida. Assim como também jamais poderia imaginar que fosse acontecer aquilo que aconteceu em seguida. Até porque ele nem me deu tempo para nada. Falou aquilo, parou de sorrir e me tascou um beijo na boca. Eu só fechei os olhos e parece que estava acontecendo aquilo que eu tinha encenado na tela do meu pensamento 1 bilhão de vezes. E ele me abraçou tão forte também, além do beijo, tão apertado. Era como se ele não quisesse me soltar nunca mais. E tudo se deu assim de um modo tão carregado de desejo. E depois, mesmo sem eu ter perguntado nada, ele me contou que o seu casamento não estava bem, que não sabia nem se ia durar muito. Ele e a Nádia, foi o que ele falou, não estavam mais conseguindo se entender. E aí completou: sabe que desde que eu te vi a primeira vez lá no mercado,
que eu não te tiro da cabeça. Por isso que eu voltei hoje, para te ver, para poder falar com você de novo e quem sabe até te beijar do jeito que acabou acontecendo agora. Você tem uma boquinha tão delicada. Meu Deus, e você era aquela menininha. Quando que eu ia imaginar que ia gostar tanto de beijar tua boca? Falou aquilo e eu ali confusa, olhando seus lábios se moverem, sem ainda acreditar no que estava acontecendo. Ele me beijou de novo e eu, é claro, correspondi. Depois de muitos beijos, muitos abraços, coisas bonitas que ele me falou, eu acabei lhe passando o meu número e ele ficou de ligar. Falou que ligaria pra gente se ver de novo, no outro dia. E depois que cheguei em casa, fiquei me sentindo nas nuvens. Minha ficha não caiu até hoje. Eu não conseguia acreditar que aquilo tivesse mesmo acontecido. Que não era mais do que um daqueles sonhos que eu sonhava o dia todo. Olha, durante muito tempo, esse homem povoou os meus pensamentos. Muito tempo. Já tinha povoado durante anos e anos na minha infância e também da minha adolescência. E agora de novo. Parecia até que tudo tinha voltado. Sabe que coisa? A verdade é que passei noites e mais noites sonhando. Sonhando e pensando, aconteceu mesmo. Meu Deus. Olha que coisa incrível. A gente sonha tanto com uma coisa, imagina que vai acontecer, mesmo sem acreditar. Até que chega uma hora que, sei lá, acontece. Mas eu ainda não estava acreditando. Era bom demais para ser verdade, como a gente fala. Muito tempo sonhando e pensando nesse homem. Quantas noites depois disso eu deitei na cama e em vez de dormir ficava pensando nele, fantasiando, sonhando acordada. A verdade é que aquela paixão que eu sentia por ele nos meus tempos de adolescente voltou com força total. Passamos a trocar mensagens todos os dias, várias vezes durante o dia. Eu lia e ficava assim, sorrindo sozinho, feito uma boba. Porque parecia que não estava acontecendo de verdade. Que tudo não passava de um sonho. Juro. Eu estava tão perdida naquele meu conto de fadas que não passava pela minha cabeça que ele era casado. A única coisa que eu pensava, de vez em quando, era se meus pais ficassem sabendo que eu tinha beijado um homem casado e bem mais velho do que eu. Quer dizer, pensava de vez em quando, mas, sabe, era coisa assim de segundos. No sábado seguinte, a gente combinou de se ver de novo. E dessa vez, acabamos indo além. Foi também nesse dia que, assim, num impulso, em cima daquela cama de motel, eu confessei a ele que tinha sido apaixonada a minha vida toda por ele. Desde quando tinha 11 anos. Ele não acreditou. 11 anos? Mas que idade você tinha quando você foi a nossa daminha lá no casamento? 11. E você era apaixonada por mim desde que tinha 11? Não acredito, você está brincando comigo. Pior que não. Foi na época do teu casamento com a Nádia. Eu sei que era só uma criança, mas nem sabia o que sentia direito, mas eu ficava tão fora de mim quando você aparecia lá em casa. Sabe, se aparecia na casa da dona Vilma ali do lado e já bastava para mim.
E quando aparecia ali em casa para cumprimentar minha mãe, conversar um pouquinho com ela, eu me sentia de um jeito que eu não consigo nem explicar. Ele desfez o sorriso e foi a impressão que me deu, que levou a sério. Só fez aquela carinha assim de quem tinha gostado de saber. E o fato é que depois daquele sábado, a gente começou um caso proibido de amor. Nunca me imaginei vivendo uma situação dessas. Mas aquela paixão infantil que eu tinha por ele lá no começo foi se transformando numa paixão de mulher. Eu não tinha mais 11 anos. Era uma mulher feita. E quando está apaixonada, a gente parece que não consegue nem raciocinar com clareza. Ele sempre me falava que seu casamento não andava bem. Que pensava seriamente em se separar da Nádia. E chegava a dizer que desse modo, se isso acontecesse, poderíamos ficar juntos sem medo. E tudo isso foi me deixando com o coração cheio de ilusões, de esperança. Imagine, apaixonada por ele desde os 11 anos. De repente eu me transformo numa pessoa adulta, mulher. E ele vem e me beija e faz amor comigo. E diz que está pensando em abandonar a esposa porque pra gente ficar junto, nós dois. A minha cabeça ficou numa confusão. Às vezes, ele e a Nádia e a filha apareciam ali, na casa da dona Vilma. E só eu sei o quanto sentia ciúme quando vi os dois juntos. Era um verdadeiro choque de realidade ver a família reunida. Não era sempre que acontecia. Até porque, dia de semana, nem tinha como, né? Eu trabalhava fora. E até domingo, às vezes. Mas quando acontecia, só Deus é que sabe como que eu me sentia. De todo modo, a vida foi passando. Continuamos levando aquele nosso caso às escondidas. Ele me fazia cada vez mais promessas. E eu ali tentando ser paciente, tentando me acostumar com aquela situação. Breve vai passar. Vai chegar a hora em que ele vai vir com a notícia de que se separou. Até que um dia, minha mãe veio me contar uma coisa que fez o meu mundo ruir. Olha, primeiro ela perguntou se eu ia trabalhar ou se estaria de folga no sábado seguinte. Falei que ia trabalhar e perguntei por que ela estava querendo saber, e foi então que ela jogou a bomba. Sabe o que é? É que a Nádia marcou para esse sábado agora o chá de fralda e pediu para a Vilma convidar a gente. Chá do quê, mãe? Chá de fralda. Eu senti aquele gelo no corpo todo. E fiquei me perguntando se eu tinha escutado mesmo aquilo. Como assim, mãe? Ué, a Nádia tá grávida do segundo filho. Você não sabia? Eu não comentei com você? Claro que não, mãe. Claro que não. Que loucura. A senhora tem certeza? Evidente que eu tenho, né? Não acabei de dizer que a Vilma veio convidar pro chá de fralda? Olha, eu não sei como consegui me segurar. Como não desabei no choro ali mesmo, na frente da minha mãe. Minhas pernas ficaram tão trêmulas que eu pensei que não fosse suportar o peso do corpo. Quer dizer então que a Nádia estava grávida? Pelo que a mãe falou, já estava entrando no 6º mês. Eu a tinha visto uns tempo atrás. Nem reparei na sua barriga.
Não percebi que ele estava grávida. E como o Henrique não comentou nada comigo, como que eu ia saber, meu Deus? Eu fiquei tão mal. Eu fiquei me sentindo tão perdida. Ele não tinha falado nada. Aliás, da esposa, ele só falava uma coisa: que o casamento não andava bem. Que era uma questão de tempo para ele se separar. Tudo para podermos ficar juntos de novo. E dessa vez, para sempre. Imagine a Nádia, grávida há muito tempo, vários meses. Estava entrando no 6º mês. Ele nunca tocou no assunto comigo. Pelo contrário, ficava repetindo aquela conversa mole de que o casamento andava mal, de que estava pensando em se separar. Quando o confrontei, ele ficou tão sem graça, me olhando com aquela cara de bobo, e depois se justificou. Eu ia te contar, Amanda. Ia mesmo? Quando você ia contar, hein, Henrique? Depois que o bebê nascesse? É assim que vocês não estão bem? Que o casamento está acabado? Você não vive dizendo que era só uma questão de tempo para vocês se separarem? Sabe o que ele falou? Nada. Ficou quieto, me olhando com aquela cara de paspalho. Ficou muito, muito desagradável. Ele não sabia o que fazer, não sabia o que dizer. Sim, porque dizer o quê? E eu também fiquei me sentindo uma idiota, né? De ficar cobrando. No fim, diante de tudo, achei que o melhor para mim seria me afastar. Falei para ele que diante daquela situação não tinha mais como, né? Não tinha mesmo. A gente continuar se vendo. Só a mulher lá barriguda, daqui a pouco dando à luz, e ele se encontrando comigo e fazendo promessas, dizendo que o casamento estava acabado, que era questão de tempo, que dali a pouco. Tudo mentira. Tudo ilusão. Sabe o que eu penso muitas vezes? Para que ele fez isso? Meu Deus do céu. Para que me iludir, Henrique? Para que me engambelar? Para que mentir para mim? Para que você me fazer promessas? Você nunca precisou de nada para me conquistar. Eu sou tua desde que me conheço por gente. Eu sou sua desde que tinha 11 anos, era uma criança, sem você fazer nada. Não precisava mentira. Não precisava conversa fiada. No fim, cada um seguiu o seu rumo. Fiquei tão mal depois disso. Chorei como nunca tinha chorado. Perdi o chão, né? Perdi o rumo. Aliás, é assim que continua até hoje. Perdida, sem perspectiva, sem saber o que fazer da minha vida, sem saber se vou ou se fico. Chorando noite e dia sem parar. Como se isso fosse resolver a minha vida. Depois disso, ele ainda voltou a me procurar. Com aquela conversinha mole de sempre. Estava com saudade, queria me ver de novo, mesmo que fosse uma última vez. Só que eu não me dobrei. Querer eu queria, sempre quis. Mesmo quando ele nem me via. Quando ele nem sabia que eu existia. Eu queria. Desde que eu era uma criança e nem sabia que queria. Mas era melhor a gente se afastar. Melhor pra mim, né? Melhor do que ficar protelando um fim que já era anunciado
era inevitável. Até porque tudo aquilo que ele falava, ficou mais do que provado, era balela. Se o seu casamento andava mal, por que ele engravidou de novo a esposa? Me conte. E por que continua com ela até hoje? Ou será que era tudo mentira o que ele me falava? No fundo, eu acho que era. O que eu vou pensar? Tudo não passava de promessa, vazia. Papo furado. Para poder tirar uma casquinha de mim. Casquinha essa que ele já poderia ter tirado há muito tempo, sem precisar nem mentir. Porque eu sempre fui apaixonado por esse homem, meu Deus. Sempre. No fim, quem se deu mal, adivinha? Fui eu. Ficar com ele era um sonho que alimentei durante anos. Mas no fim, acabou se tornando um pesadelo. Tem horas que eu, sinceramente, me arrependo de ter me envolvido com esse homem. Ter permitido essa paixão me dominar. Tomar conta de mim por inteiro. De um jeito que não consigo nem explicar. Porque o fim dessa relação acabou deixando um buraco aqui no meu peito. Maior do que já era. Um vazio tão grande, que dificilmente vai ser preenchido tão cedo. Será que um dia eu vou conhecer alguém? Vou tapar esse buraco? Ou será que vou continuar pensando nesse homem? Mesmo sabendo que ele me levou no bico, que ele me enrolou, que ele não pretendia ficar comigo?